Ubi caritas et amor Deus tibi est. Ubi caritas et amor Deus tibi est. Olá, paz e bem! Estamos aqui no Fé e Razão, né, para continuar a nossa aula de português. Né? E o título é Como Você Lê. Isso é importante. Então, gente, antes de eu começar, né, eu peço a você que, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative seu sininho para receber todas as notícias. Não esqueça de compartilhar nas redes sociais, que é importante, é um serviço de evangelização que você faz. E tem o meu Apoia-se, né, que com R$5 você ajuda o tio Cláudio, ajuda uma família que precisa e leva um livro todo mês. Né? Então, antes de eu chegar no ponto de como você lê, né, que é importante para a leitura, eu quero colocar um texto aqui. Né? Uma vez um cara, né, mandou o seguinte texto para mim escrito: Cláudio, eu não pude te ajudar ontem, no domingo, pois tive que colocar uma carta no correio e fiquei preso na fila. Eu, quando li isso, eu falei, esse cara tá mentindo. Então, para você, meu irmão e minha irmã que está me escutando aqui, por que esse cara tá mentindo? Eu vou falar no vídeo mais adiante. Mas se você já sabe a resposta, coloca aí. Então vamos entrar aqui, né, na mente protestante, né, que é interessante. Primeiro que eu tinha feito, né, o primeiro vídeo, português para protestantes, sujeito na oração. Fui lá, peguei toda a gramática portuguesa para explicar por que a interpretação do texto do protestante estava errada. E o protestante me respondeu o seguinte: uma aula do português católico. Né? E ele botou assim: crie vergonha, pelo menos use um vídeo de alguém que se apresente como professor. Quer dizer, é aquela coisa, né? É desmoralizar o argumento da pessoa, dizendo, olha, ele não é professor de português, então ele não pode explicar isso. Só que identificar o sujeito numa oração é uma coisa básica do português. Você não precisa ser professor de português. É só você abrir o livro de português, né, e ver se o que eu estou falando é mentira ou verdade. Não dizer que é uma aula do português católico. Quer dizer que existe o português católico e o português protestante? Olha que absurdo. Que coisa medonha. Realmente, gente, é aquela coisa que eu quero falar. É como você lê. Isso é importantíssimo. Quer dizer, o cara que já começa criando na cabeça dele que existe um português católico e um português protestante, desculpa, ele jamais vai chegar à verdade. Quer dizer que a Igreja Católica se reuniu e criou um português único, exclusivamente católico, que é ensinado em todas as escolas, ou deve ter sido ensinado em todas as escolas, menos na escolinha dominical, né, protestante. Na verdade, que na escolinha dominical protestante se ensina um português que não se sabe identificar um sujeito dentro de uma frase. Então, se o cara não sabe identificar um sujeito numa frase, como é que ele vai interpretar um texto? Ou se está adulterado a identificação do sujeito na frase, né? Se a máxima de Lutero, se não é como eu quero, eu vou lá e adultero, como é que o cara chega a essa conclusão? Ele nunca vai chegar numa conclusão decente do texto. Porque pode ter um português protestante da Igreja Batista, da Igreja Metodista, dos Testemunhos de Jeová. Pode ter português protestante para N denominações. Não, o que existe dentro do Brasil, consenso geral, há uma língua pátria que tem que ser valorizada, tá? E é uma forma culta, um jeito de se escrever. E um jeito de identificar o sujeito. Se o cara não sabe, é problema dele. Se eu estivesse mentindo, o que o cara tinha que fazer? Tinha que ir lá no português e falar, olha, o seu jeito de identificar quem é, né, o sujeito, que é perguntar quem faz a ação, como eu coloquei, quem concebeu sem pecado? Maria. Ela é o sujeito da oração. Não é Jesus Cristo, que nem é citado no texto, mas o cara diz que há um português protestante.
E depois de eu explicar isso tudo, isso que é interessante, o protestante que colocou, né, o texto de Leão I, que eu falei que era mentiroso, provei que era mentiroso, eu tenho um vídeo colocando isso, o cara foi lá e colocou o mesmo texto. Entendeu? Ele não teve. Eu falei até assim, cara, de novo isso. Quer dizer, ele não teve a humildade de checar os fatos. Assim como existe, né, deve existir, né, um português protestante, deve ter existido uma história protestante adulterada. Porque se você chega, o documento é esse, não é opinião minha, isso é um fato, esse documento é falso. Né? E coloquei pro cara de novo, tá aqui, ó, provando que isso aqui já foi explicado e você está repetindo. Levado pelo quê? Pelo orgulho. Que é o princípio do protestantismo. O protestantismo é criado em cima do orgulho. Então o cara botou assim para mim, para de passar vergonha. Olha, meu filho, se eu quisesse passar vergonha, eu ia ser protestante. Né? Tanto é que eu já até mudei o nome da minha roupa para vergonha, e todo dia tem um protestante aqui passando ela. Né? Eu nem vou perder mais meu tempo. Qualquer menino de primeiro grau sabe que você está errado. Quer dizer, qualquer menino de primeiro grau que estudou, né, na escolinha dominical protestante. Porque qualquer pessoa que sabe identificar o sujeito numa frase, que é uma coisa primária, veria que ele está errado. Aí o cara vem, né? Você tem a cara de pau de escrever que esses escritos não afirmam que Maria era pecadora? Papa Inocêncio III. Ela, Eva, né, foi criada sem pecado, mas gerou em pecado. Ela, Maria, foi criada no pecado, mas gerou sem pecado. Quer dizer, primeiro que o cara peca no português. Se a Maria gerou sem pecado, como é que você vai dizer que a Maria tem pecado? É questão de identificar, como eu falei, o sujeito da oração. Quem gerou sem pecado? Maria. Se ela gerou sem pecado, como é que eu posso dizer que o texto está dizendo que ela tem pecado? E segundo, o texto é falso. Como é que você debate um texto que tenta passar uma historicidade que ele é comprovadamente falso? Quer dizer que se o protestante chegasse para mim e falasse, olha, Pedro Alves Cabral descobriu um planeta depois de Plutão, ele pegou a caravela, né, saiu de Portugal, passou por Júpiter, passou por todos os planetas, passou por Plutão, numa caravela e descobriu outro planeta depois de Plutão. E a gente tem que aceitar isso, porque o cara está dizendo. Não se discute, você fala, é impossível. Uma caravela não tem, né, propulsão a jato para viajar para outro planeta. Então o texto é falso. Eu vou continuar dizendo, né, com a cara de pau dizer, esse texto é falso. E se o texto fosse verdadeiro, ele está dizendo o contrário do que o cara está dizendo. Porque se Maria concebeu sem pecado, então, meu chapa, é Imaculada Conceição. E o cara, para tu ver como é que esses caras deturpam a história. Né? Eles não têm um pingo de reflexão histórica. Ele veio com aquele mesmo papo furado, né, daquela, como é que é? Quero saber da onde a Igreja Católica tirou tantas heresias. Né? Aí bota que no ano 320 a Igreja Católica começou a usar velas dentro da igreja no ano 320. O cara não sabe o que é um castiçal. Ele acha, né, na cabeça dele que já tinha luz elétrica em 320 e não foi inventado no século XIX, né, que Thomas Edison, né, antes de Thomas Edison inventar a lâmpada, já tinha lâmpada. Entendeu? Então o cara, o que ele faz? Ele começa com um papo furado, uma deturpação histórica, ele não está interessado na verdade, ele simplesmente está em divulgar mentiras e mentiras e mentiras. Né? É que nem o cara, né, que colocou que a Igreja Católica Romana é que mais matou judeus, cristãos, islâmicos e protestantes. Quer dizer, o protestante não é cristão, a Igreja Católica não é cristã. Quer dizer que existem os cristãos, existem os protestantes. E ele bota que o historiador Flávio Joséfo, que acompanhava Tito, relata em sua obra A Guerra dos Judeus, né, que os judeus morreram
né, na destruição de Jerusalém. E ele tenta atribuir isso, a destruição de Jerusalém no ano 70, à Igreja Católica. Pelo amor de Deus. Né? E ele disse que viu isso no Apocalipse 17:3. Né? Eu vi uma mulher, a Igreja Católica Romana, montada na besta, a religião, escarlate. Quer dizer, o cara ele faz toda uma interpretação dele, errada, do Apocalipse, e toma isso como verdade. É aqui que está a questão. Como é que você lê? Entendeu? Isso é importante. Veja o seguinte, o protestante botou assim: o que está escrito na lei, como você interpreta? Que absurdo, né? Ensinando o livre-exame assim, deve ser um protestante ridículo. Quem disse essa besteira? Né? E aí ele bota que foi Jesus que disse isso. Olha aqui, ó, Jesus está defendendo o livre-exame. Né? Como se fosse Jesus defendendo o livre-exame nos moldes protestantes. Aí o que eu falei, gente, o que isso tem a ver? Né? Olha o que Jesus faz, duas perguntas. O que está escrito e como você lê. Né? E levantou-se o doutor da lei, está lá em Lucas 10, né, versículo 25, e para botar Jesus à prova perguntou: o que devo fazer para possuir a vida eterna? Né? Você deixou? E aí o que acontece? Né? Jesus fala assim: o que está escrito na lei e como é que leis? São duas perguntas importantes. Não é só o que está escrito, é como você lê. E ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e até o próximo como a ti mesmo. E Jesus falou: respondeste bem, faze isto e viverás. E aí, o doutor da lei, querendo se justificar, pergunta: quem é meu próximo? Jesus vai recorrer às escrituras para responder isso? Não. Por quê? Porque ele leu na lei. E não foi o suficiente as escrituras para explicar a ele quem era o próximo. Jesus começa a contar a parábola do samaritano. Que o homem caiu nos assaltos, né, que ele foi vítima de assalto, foi dado como quase morto, passou o sacerdote, passou o levita, não acudiram ao homem. Um samaritano passou e se moveu de compaixão. E cuidou desse homem. Entendeu? Quem é o próximo ali? É o samaritano. Não é? O judeu jamais chegaria a isso. Jamais chegaria a isso. Se o que estava escrito resolvia o problema, a pergunta quem é meu próximo não tem sentido no texto. Estaria claro no texto. É que nem quando a gente pega Atos dos Apóstolos, capítulo 8, Filipe com o eunuco. O eunuco está lendo o texto, mas ele não consegue compreender. Aí é que entra a igreja. Na pessoa de Filipe, o diácono aqui no caso, que explica para o eunuco. Né? Ele não faz o livre-exame como protestante, que se coloca acima da igreja. Ele aceita a explicação de Jesus Cristo. Aceita a explicação de Filipe. Né? Aí cabe a pessoa aceitar a explicação da igreja ou não. E nem tudo a igreja é fechado dogmaticamente, mas isso eu estou me antecipando aqui, né, no meu coisa. Então, na minha explicação. Então, o livro mostra que o livre-exame sozinho de nada prestou. Ele precisou de um auxílio da igreja. Né? Tem certas coisas na Bíblia que são de difícil interpretação, que os homens deturpam ao seu bel prazer. Como é que você vai saber que isso é deturpado? Concílio do magistério da igreja. Correto? Pedro fala isso nas suas cartas, que já estavam deturpando o que Paulo falava. Entendeu? Então o que acontece? Né? Ele leu. Aí vem a questão, o que é mais importante então? Né? É ler ou saber interpretar? Saber o olho que você vai interpretar aquilo, a ótica que você vai interpretar. Porque pelo livre-exame,
a Escritura fala que o coitado do doutor da lei jamais chegaria à conclusão do samaritano. Porque a própria Escritura que os protestantes dizem ler, em João 4, versículo 9, diz que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Como é que você vai ter uma pessoa como próximo se você ignora? Se você não fala com ela, se aquela pessoa não é nada para você? Fica difícil. Só com a ótica da igreja que você vai chegar a essa conclusão. Né? E aí, por que eu digo a igreja? O cara, mas foi Jesus Cristo que explicou, mas a igreja é o corpo de Cristo? Ora. Então o que eu botei? Por que eles não tocaram, o levita e o sacerdote não tocaram no homem caído? Porque achavam que ele estava morto. Porque a lei, o Levítico, capítulo 5, versículo 2, proíbe isso. Então é o legalismo. Então, de novo, entra aquilo. Não é só o que está escrito, e sim como leis. O como leis é mais importante do que como está escrito. Como eu falei, o cara leu lá o que eu coloquei e disse que eu inventei um português católico. Como é que o cara vai aceitar um argumento católico se ele acha que existe um português católico? Ou se o cara deturpa a história? Ou se o cara não sabe o que é o livre-exame protestante? Porque existe o livre-exame católico, que é diferente do protestante. Entendeu? Então, de forma clara, o livre-exame sem explicação de Jesus levaria o homem ao erro. Né? O irmão Isla Silva colocou assim: o que Jesus diz, pois eu vos digo a muitos profetas e tal, né? Então eu não vou ler de novo o texto, tá? Que ele colocou, porque vai repetir o que eu falei, né? Que é a leitura de Lucas. Eu vou direto à explicação, né? O cara lê, que Jesus manda ler, né? E fala assim: o livre-exame está liberado, fique à vontade para entender o que bem quiser. Não é isso que acontece, não é isso que o texto fala, né? Para você ver como é que o protestante ele lê esse texto, ele já lê com a ótica protestante a rebeldia, né? Tentando afirmar que Jesus, olha, todo mundo pode interpretar o que bem quiser, né? Ora, o homem tenta justificar tentando para uma desonestidade interpretativa. E aqui Jesus já não cita mais as escrituras, mas ensina através de parábolas. Né? É aquela coisa que o protestante acha, né? O católico não lê a Bíblia. Ele é proibido de ler, né? De fazer. Nós temos a interpretação, nós lemos a Bíblia. Né? E eu coloco aqui, não, livre-exame significa que você é livre para interpretar, mas não significa que você pode criar novas regras. É isso que é detalhe do catolicismo. Você não pode... Não, o cara bota assim, desculpa, é que... Não, o cara bota assim, não é isso. Livre-exame significa que você é livre para interpretar, mas não significa que não existam regras implícitas e explícitas. Ora, se existe uma regra implícita ou explícita, então já não é mais livre-exame. Que o próprio texto sagrado nos impõe. Olha, meu amigo, o texto sagrado não impõe nada. Se um texto sagrado tivesse imposição de alguma coisa, entendeu? Como é que você está fazendo um livre-exame completamente errado do que o texto propõe? Defendendo a livre interpretação. Quer dizer, ou está ou não. Porque você diz que tem regras. Que regras são essas? Para mim, católico, eu sei, a regra, o limite, é o que a igreja ensina. Para o protestantismo, não. É o que vai do ventre dele. Ora, né? Então, se é o que o cara impõe do ventre dele, pelo amor de Deus. Né? Aí o cara bota, né, ele tentando me refutar. Então o próprio texto mostra que o livre-exame de nada prestou. Sim, o livre-exame de nada prestou. Ele não chegou à conclusão máxima do texto. Ele precisou de alguém para explicar ele. Né? A escritura em si não... Né, detalhe, aqui no livre-exame, né, e tal, cara, coisa assim, né? É que o protestante, talvez ele misture livre-exame com solo-escritura. A solo-escritura em si não resolveu de nada. Aí ele bota,
O livre-exame é um fato bíblico, sim, para levar o cara para o inferno, nos moldes protestantes. Acabou. Nos moldes protestantes. O livre-exame bíblico que é certo é o católico, que sabe que é pela igreja que se aprende as coisas. Se você coloca a sua opinião acima da igreja, você deixou de ser católico. Né? Aí o cara, no caso do meu meme, a interpretação do cara estava correta. A interpretação do cara estava correta? Mas Jesus respondeu assim: corretamente o que ele leu. Correto? Mas e a interpretação do cara? Quem era o próximo do cara? Se eu chegar aqui, leia esse texto aqui, né? João chutou a bola. Aí o cara vai lá e fala: João chutou a bola. O que você leu é correto. Aí se eu perguntar pro cara: quem chutou a bola? Aí o cara responde: Maria. Ele entendeu o texto? A interpretação do cara foi correta? Não foi. Ele leu corretamente, agora a interpretação é coisa completamente diferente. Então, entre ler e interpretar é um abismo. Acabou. Né? Aí o cara falou: mas precisava do aprofundamento. E foi o que Jesus fez, explicando a ele que era o próximo. Cara, é tão óbvio. Se Jesus está explicando que é o próximo, então, meu amigo, se há uma explicação de uma terceira pessoa do que você lê, então não é o livre-exame, a sola escritura aqui no caso, não foi o suficiente. Assim como o entendimento de muito texto da Bíblia, o próprio texto não dá. Né? Aí o cara botou assim: pelo livre-exame, o coitado jamais chegaria à conclusão do samaritano. O cara falou: o problema não seria o livre-exame, mas a interpretação deste homem em específico. Quer dizer, ele bota que a interpretação do doutor da lei, que era judeu, em específico, contrariando o que a própria Bíblia diz em João. Que judeus e samaritanos não se conversavam, não se comunicavam, não se viam como próximo. Não era uma interpretação pessoal, era uma interpretação geral. Segundo a Bíblia, que esse cara disse que lê. Né? E eu falei pro cara: você não sabe o que é livre-exame nos moldes protestantes. Né? Não é isso. Livre-exame significa que você é livre para interpretar. Ora, mas quem garante que a sua interpretação é a certa? Acabou. Quem dá a garantia que a interpretação do cara é certa? Né? Aí o cara bota assim, né? Sei sim o que é livre-exame. Significa que qualquer um deve interpretar as escrituras. E que isso não é somente permitido, mas incentivado pela própria escritura. Esse é o objetivo da passagem. Não, meu amigo, o objetivo da passagem não é esse. Não é só pegar e ler as escrituras. O objetivo da passagem é entender que existe a interpretação, é o que você lê e como você lê. Né? O que a sola escritura não defende é que a escritura pode ser interpretada de qualquer jeito, irresponsavelmente, de acordo com o coração do próprio intérprete. A própria escritura deve ser interpretada e ela deve ser o teste final para qualquer interpretação. Quer dizer, cara, não faz o menor sentido o que esse cara está falando. Sério. Não faz o menor sentido. Porque, cara, a escritura, a Bíblia, é um objeto inanimado. Ela não vai dizer que fulano está certo e ciclano está errado. Como é que a escritura vai dizer aqui que eu estou interpretando de um jeito irresponsável? Eu estou falando para tu está interpretando de um jeito completamente irresponsável. Agora, quem garante que eu estou certo, quem garante que você está errado? É a escritura? Eu estou falando para você com base na escritura. Entendeu? E você está tentando me refutar com base na escritura. Olha que coisa maravilhosa. Né? Aí ele bota, ao qual Jesus, né, eu falei pro cara, tanto a escritura foi insuficiente que Jesus precisou usar algo fora da escritura para explicá-la. Aí ele usou uma parábola para explicar as escrituras. O cara bota para mim: olha, se ele usou a parábola para explicar as escrituras, é porque elas não são o suficiente.
Aí eu pergunto pro cara, e quem garante que a sua interpretação é certa? Aí o cara botou, toda e qualquer interpretação tem que passar pelo teste das escrituras. Que teste das escrituras é esse? A escritura chega, vamos fazer uma prova aqui. Vamos ver quem é que tem a interpretação certa. Gente, isso é ridículo. Basta ver que cada protestante diz que o que ele fala tem base bíblica e foi testado pelas escrituras. Não batizo criança. Olha, isso aí está na Bíblia, então isso foi testado no tempo, né? Que as crianças batizadas, né, e as não batizadas é a mesma coisa. Com base em que ele está falando isso? Em porcaria nenhuma. Mas ele diz que tem base bíblica. Né? Aí ele bota assim, olha, ela é testada vez por vez, ano por ano, oportunidade por oportunidade. Se ela resistir, é porque ela é a interpretação correta, ou pelo menos chega bem perto. Pelo amor de Deus, gente, não tem como ser mais subjetivo do que isso. Não tem. Não tem mesmo como ser mais subjetivo do que isso. Né? Aí eu botei assim, né? Ele pegou e botou assim, por que o levita, o sacerdote, não tocaram no homem caído? Porque eles acharam que o homem estava morto. Aí ele botou, você está usando o livre-exame para fazer isso. Sim, estou usando o livre-exame católico. E não só o livre-exame católico. Correto? O que eu estou usando, além do livre-exame católico? Todo o meu conhecimento de Bíblia e de cultura judaica. Entendeu? Tem coisas que na Bíblia, como na vida, a gente lê e não precisa de uma interpretação profunda. Tipo, não pare em garagem. Né? Eu digo que, olha, a placa não pare em garagem é porque a gente vive num país que tem protestante. Porque se você para o seu carro em frente a uma garagem, desculpa, você não precisa de uma placa para que você não pare ali. Cara, você tem um problema sério. Realmente, né, você tem que viver no país da sua escritura. Né? E tal, e tal. Então, o que acontece? Né? Ele bota assim, né? Portanto, ele bota assim, né? Ele pega o meu texto que eu deixei, que o texto só diz que o homem foi deixado quase morto. Portanto, você não sabe se eles se desviaram do cara porque eles não queriam ajudar ou porque achavam que ele estava morto. Isso é interpretação sua. O texto não diz. Né? Portanto, você está usando o livre-exame. O cara não sabe o que é aquela coisa. Ele acha que o católico não tem livre-exame. Que que o texto diz apenas, né? A gente não pode deduzir uma coisa clara. Então, no começo lá do texto, eu botei assim, né? Uma vez o cara escreveu o seguinte bilhete para mim: Cláudio, eu não pude te ajudar ontem, no domingo, pois tive que colocar uma carta no correio e fiquei preso na fila. Eu falei, o cara está mentindo. Se fosse um protestante aqui, ele ia dizer, olha, o texto não diz que o cara está mentindo. Como é que você sabe? Isso é uma interpretação sua que não tem base nenhuma no que está o texto. Como é que eu sei que o cara está mentindo? Só pelo texto? Não. Pelo conhecimento que o correio não funciona domingo. Acabou. Assim como a Bíblia, ela não fala de vários rituais, de várias coisas, né, que você tem que ler fora ela. O cara lê a Bíblia e acha que todo pensamento está dentro dela. Como é o pensamento daquelas pessoas, não está dentro da Bíblia. Essa é uma verdade. Aceita que dói menos. Entendeu? Eu falei pro cara, isso eu não fiz criado pela minha cabeça. Eu fiz baseado em que? Ezequiel 34, né? Versículo 1 ao 5, que é a obrigação do sacerdote e do levita, né, acudir quem está naquela situação. Salvo a casa, se ele estiver morto, ele estará sob a lei da purificação. Baseei-me também só na Bíblia? Não. Eu fui aonde? Fui dentro da história judaica. Eles têm lá, né, se você ler, amarás ao teu semelhante como a ti mesmo. No Levítico 19, 18.
que é o princípio fundamental da Torá. Era só o cara ler. Não foi uma dedução que eu cheguei e joguei pro alto. Não. Né? Aí o cara conta, livre exame não significa entender o que bem quiser. Né? Isso é um espantalho tamanho Megazord. Sim, dentro dos moldes católicos, não dos moldes protestantes, porque não existe parâmetro nenhum. Vocês jogam a Bíblia como parâmetro e a Bíblia não pode ser parâmetro de nada para interpretação. Eu canso de falar, nenhum protestante pega um livro, né, de direito penal e bota no banco para ser o advogado dele. Precisa de uma interpretação. Né? Aí o cara bota, o texto mostra que somos livres para interpretar, mas não como bem quisermos. Sim, mas qual é o parâmetro? Quem é o parâmetro? Eu já provei que a Bíblia aqui não pode ser parâmetro de nada. Né? Porque quem vai dar dizer que a minha interpretação é certa ou errada? O protestante, uns dizem que Jesus Cristo é Deus, outros não. Uns dizem que o batismo é infantil, outros não. E todos eles com base bíblica. Por exemplo, eu peguei aqui a interpretação da Ferrada de Almeida sobre a passagem do samaritano, e o que eles falam? Né? Eles dão até a explicação que naquela época Jericó ficava a 27 quilômetros de Jerusalém. A estrada era íngreme e um sacerdote certamente arriscaria perder a sua pureza cerimonial em tocar um homem que estivesse morto. O protestante aqui chegou à mesma conclusão que a minha. Né? A mesma coisa o levita, porque a classe sacerdotal levítica é uma só. E Jesus ele não bota o sacerdote e o levita à toa. Ele podia dizer, o sacerdote, o cara da tribo de Judá, o cara da tribo de Benjamim, não. Ele quis, Jesus fala, o legalismo é que ia acabar matando aquele homem. A sola escritura pura, a letra que mata, que Paulo fala, ia matar aquele homem. O samaritano que estava fora da lei é que foi lá socorrer. É preciso ir além do que está escrito para reconhecer o próximo. Né? É isso que Jesus quer passar. Não, mas o protestante ele fecha o que está escrito ali. Né? Então eu falei isso pro cara, quer dizer, né? Aí o cara falou, né? Olha, ninguém está dizendo que a sua interpretação está errada. O que você está usando é o livre-exame, sim. Eu falei, estou usando o livre-exame católico. Né? E aí vem a minha interpretação, o legalismo falou mais forte que a lei da vida, no coração dos dois responsáveis pela religião, invocando uma lei de pureza ritual, que proibia contato com os cadáveres, só a escritura. Entendeu? Quem acredita apenas na sua escritura, que a Bíblia se interpreta de si mesma, jamais pode aceitar Jesus como sacerdote, porque ele é da tribo de Judá, não é da tribo de Levi. Aí tem protestante que é muito coerente, que fala que Jesus agora é da tribo de Levi, porque Maria era da tribo de Levi. Mas dizem que Jesus não herdou nada de Maria biologicamente. Vai plantar batata, velho. Você falar pra mim que Maria é da tribo de Levi, quando a Bíblia fala que ela é da tribo de Davi? Né? Entendeu? Por isso, eu coloco para ele, a igreja tem o seu magistério idôneo, que tem a palavra final, pois o próprio Paulo fala, a letra mata, mas o espírito vivifica. A nós, ministros idôneos, foi dado interpretar as escrituras. Não é qualquer mané. A igreja tem hierarquia, primeiramente os apóstolos, depois os bispos. Mas o protestantismo ele quer aceitar a hierarquia? Não. O protestante ele acredita na Bíblia, mas nem tudo que está na Bíblia ele acredita. Né? Então o que acontece? Como é que eu cheguei à conclusão, voltando aqui? Somente com a Bíblia? Não. Cheguei através dos meus estudos, né? Não só daquele texto, como também, né? O texto em si não fala nada, como estava vivo ou morto. Mas eu fui lá em Levítico, eu fui dentro da cultura judaica e cheguei a essa conclusão, não foi leviana.
Né? E outro detalhe, se o homem estava se as pessoas, né, não acudiram a ele por maldade ou por acharem que ele está morto, né, a ordem do trator não altera o viaduto. Não se cria uma outra doutrina em cima disso. E o católico criou uma doutrina em cima disso. Né? Aí o cara bota assim: eu só queria mostrar que o livre-exame é saudável, é bíblico e é recomendável pela própria escritura. Né? Aí eu falo assim, mas a regra que tem é desde que esteja dentro dos moldes da igreja. Por exemplo, né, para você ter uma ideia, o cara chegou e perguntou assim: o apóstolo Paulo sabia que Jesus tinha nascido de uma virgem? Ora, segundo o raciocínio desse protestante, né, que botou isso aqui, como não tem nenhuma passagem da Bíblia, alguém falando para Paulo que Maria nasceu Jesus, né, nasceu de uma virgem, Paulo desconhecia o fato. Agora, como é que eu sei que Paulo sabia disso? Porque Paulo, né, segundo a tradição católica, não está na Bíblia, foi quem ajudou Lucas a fazer o seu evangelho. Acabou. Então a igreja que explica isso, esse detalhe técnico. Né? A questão, portanto, não é se a Bíblia pode ser interpretada, né, individualmente, examinada por cada cristão, mas se cada um é livre para inventar as suas doutrinas. Essa última alternativa dentro do catolicismo está fora de cogitação, o que não está dentro do protestantismo. Prova um número de seitas que existem por aí. Ora, meu Deus do céu, negar isso é negar a realidade. Se o livre-exame significasse liberdade total de construir o próprio credo, a revelia das verdades bíblicas, isso seria totalmente negado pelos próprios apóstolos, gente. O Paulo escreveu um monte de carta, né, aos Gálatas, aos Coríntios, né, contra essa doutrina, e o cara vem dizer que, olha, não, o parâmetro é a própria Bíblia. Pelo amor de Deus. Se o parâmetro fosse a própria Bíblia, Paulo não precisava escrever carta nenhuma. Fala, lê o Antigo Testamento. Eu quero falar, mas no Antigo Testamento não tem cristianismo. Não tem batismo de criança. Não tem isso. No Antigo Testamento não tem nem batismo de adulto. Mas se é um instrumento para estudo e averiguação das coisas santas de Deus, para instrução na fé revelada e infalível, então não há nada de errado. O fiel cristão católico não pode negar qualquer artigo de fé por sua interpretação bíblica. Assim como os cristãos protestantes não podem fazer contra qualquer verdade fundamental do protestantismo quando vai à Bíblia para examiná-lo e instruir-se. Quando o protestante ele chega lá, eu acho que o meu pastor pegou isso errado, o que acontece? Ele cria uma seita nova. Ah, meu pastor está dizendo que Jesus Cristo é Deus. Ah, eu li aqui na Bíblia que Jesus Cristo não é Deus. Então eu vou criar uma seita nova. O católico não. Ele lê aquilo e vai à igreja, que é a mãe e mestra. Assim como Jesus explicou quem era o próximo, assim como Filipe explicou para o eunuco, assim é o católico. Mas o protestante não, como ele vai, né, do orgulho e da soberba, ele não acha que tem ninguém acima dele. Então ele jamais seria como o eunuco, perguntar para Filipe. Né? Paulo escreveu as cartas, não, eu sei tudo aqui e joga as cartas de Paulo nos píncaros. Né? E tem coisas que a Igreja Católica não bateu no dogmático. Por exemplo, a Igreja Católica não tem uma interpretação oficial do Apocalipse. Mas há dentro do catolicismo bom senso que a fé impõe em cada interpretação. Né? A Igreja não o proíbe, mas se for confrontado com um artigo de fé, então o apologista católico perde a sua autoridade. Se o apologista católico fala Jesus Cristo não é Deus, não nasceu da Virgem Maria, né, como está no credo, padeceu sobre Pôncio Pilatos e ressuscitou no terceiro dia,
Ele não tem autoridade para falar isso. Por exemplo, aqui, deixa eu citar aqui, né, o Chris Macabeus. O Chris Macabeus, ele faz um trabalho maravilhoso sobre o Apocalipse. Tá? E nós dois chegamos às mesmas conclusões fazendo o mesmo caminho de estudo. Né? O Chris Macabeus, ele vai na história, ele vai na Bíblia, ele vai em diversas fontes e montou o Apocalipse dele, a explicação do Apocalipse dele. Ele não chegou com o achismo, né, dos protestantes que dizem que o Papa é a besta do Apocalipse e botam um cronograma que não condiz com a realidade. Entendeu? Como o cara lá que botou, né, que a Igreja Católica no ano 70 foi lá, né, invadiu Jerusalém e matou os judeus. E tira isso baseado em quê? No Apocalipse. Isso é leviano. Isso é contra a história. Isso é própria contra a Bíblia. Mas é ali o exame do cara. E quem vai dizer que o cara está errado? Se ele diz que ele tirou isso da Bíblia, que a Bíblia revelou isso a ele, ou o Espírito Santo, ou o anjo, ou o capiroto, ou seja lá o que for. Esse é que é o erro. Esse é que é o livre exame protestante, que é errado. Por isso que mais importante do que ler é como você lê. Se você já lê com viés protestante, meu irmão, que é do orgulho, da mentira, se não é como eu quero, eu vou lá e adultero, desculpa. Você está caminhando a passos largos para o inferno. Tem que rezar muito pela sua alma, pela sua conversão. Agora, se você é humilde, você reconhece que a Igreja Católica é por ela que se conhece a diversidade das revelações celestes e ela é sustentáculo da verdade, então, meu irmão, você está no caminho certo. É essa a diferença. Então, meu irmão e minha irmã, paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém. O vicario